Terça-feira, 19 de novembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos neste dia em que a igreja se veste com as cores do martírio para celebrar São Roque Gonzales e companheiros mártires. O nosso super abraço de hoje vai para Alexia Ramos do Plat, de Salvador, na Bahia. Parabéns e muita vida para você. Este podcast é um oferecimento. Supermercado Cambará. A garantia do melhor preço e aquele atendimento que você merece e faz a diferença. Econorte, revendedora Ford e Kia. Ideal para você. A sua concessionária em São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Farmácias Vale Verde. Mais que farmácia, nosso atendimento inspira saúde, beleza e bem-estar. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. No Evangelho de hoje, chegamos no final da longa jornada que começou no capítulo 9. Durante a viagem, não estava claro para onde Jesus estava indo. Sabíamos apenas que ele se dirigia rumo a Jerusalém. Agora, finalmente, a geografia está clara e definida. Jesus chega a Jericó, a cidade das palmeiras, no Vale do Jordão. Última parada dos peregrinos, antes de seguir viagem a Jerusalém. E foi em Jericó que terminou a longa jornada do êxodo de 40 anos no deserto. O êxodo de Jesus também termina ali. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, que a vossa palavra cresça nas terras onde os vossos mártires a semearam e seja multiplicada em frutos de justiça e de paz. Amém. Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O encontro de Jesus com Zaqueu repropõe um dos temas fundamentais do Evangelho, a preferência de Deus pelos pecadores. Este homem rico e da alta classe está insatisfeito consigo mesmo. Aparentemente, ele tem tudo. Na verdade, não tem nada. Como cobrador de impostos, ele está excluído da salvação de acordo com a lei. Como homem rico, ele está excluído da salvação de acordo com o Evangelho. Lucas capítulo 18. Ele é um pecador da pior espécie. É um caso impossível de regeneração. Também neste caso, como no trecho anterior,
a multidão de discípulos esconde aos olhos de Zaqueu aquele Jesus que ele tentava ver. A comunidade é lugar de encontro com Deus, mas às vezes nos impede de vê-lo. A multidão não ajuda Zaqueu a encontrar Jesus e criticará o próprio Jesus quando ele decidir ir para sua casa. O publicano é chamado pelo nome Zaqueu. Este nome significa Deus se lembra. Deus se lembra dele e mostra-lhe a sua misericórdia, como canta o seu homônimo Zacarias, Ajudou o seu servo, lembrando-se da sua misericórdia. Lucas capítulo 1. Em Zaqueu se realiza a vontade de salvação do Pai, que Jesus tem a missão de implementar neste mundo. E tudo deve acontecer imediatamente, às pressas, como está nos versículos 5 e 6. É a urgência da salvação. Isso nos lembra Maria, que corre para levar o Salvador aos que esperam. Lucas capítulo 1, 39. Mas essa vontade de Deus, que quer salvar a todos, suscita imediatamente incompreensão e murmuração, tanto nas pessoas sãs que estão, como nas de todos os tempos. Mas esta vontade de Deus, que quer salvar a todos, suscita imediatamente incompreensões e murmurações, tanto nas pessoas, entre aspas, sãs daquele tempo, como dos tempos atuais. A ansiedade e a tensão de Zaqueu são transformadas em exultação, que é a participação na felicidade do Deus Todo-Poderoso. O arcanjo Gabriel convidou Maria a se alegrar. Agora, essa alegria passa para um pecador convertido. O encontro com Jesus liberta o homem dos seus pecados, das suas perplexidades e ansiedades, e o enche de paz e alegria. A multidão critica o comportamento de Jesus, porque não o entende. Ele veio para trazer perdão de Deus aos homens, e não deveria surpreender que o conceda àqueles que mais precisam dele. Deus não é como os escribas e fariseus de todos os tempos. Ele é diferente. Ele não tem inimigos, não está contra ninguém, não faz distinção entre judeus e pagãos, entre justos e pecadores. Todos são iguais perante ele, todos necessitados da graça, do perdão, da ajuda. Lucas tem o prazer de apresentar Jesus que se sente à vontade na casa de um pecador. A salvação é para todos e, antes de tudo, para os pecadores que se arrependem. E o arrependimento se manifesta na reorganização da conduta, reparando os erros cometidos. E como as injustiças sociais pesam sempre sobre os pobres, Zaqueu lhes dá a metade dos seus bens. E em casos específicos de fraude, ele paga conforme a lei, 4 vezes mais. Isso está em Êxodo, capítulo 21, 2 Samuel, capítulo 12. A justiça é o primeiro fruto da conversão. Jesus não veio para condenar, mas para salvar. A sua missão se cumpre acolhendo os pecadores. São Paulo havia escrito na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, esta palavra é certa e digna de ser acolhida por todos. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e destes eu sou o primeiro. Mais precisamente por essa razão, obtive misericórdia, porque Jesus Cristo quis demonstrar em mim, primeiro, toda a sua magnitude, como exemplo daqueles que nele acreditariam para a vida eterna. Zaqueu procurava Jesus, mas no final deste episódio do Evangelho descobrimos que ainda mais, e muito antes, era Jesus quem procurava Zaqueu, que estava perdido. A lição do Evangelho de hoje precisa ser lembrada na igreja. Há sempre alguém na comunidade cristã que tem medo de se aproximar dos pecadores. O Evangelho nos impulsiona a estar perto de todos, a estabelecer boas relações com todos, porque todos precisam de salvação e cabe a nós conduzi-los e conduzir Jesus até eles. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E esta, querido ouvinte, é a chave para compreender toda a história de Jesus.
São Roque Gonzales e companheiros mártires. São Roque nasceu em Assunção, no Paraguai, em 1576. Filho de pais espanhóis, ele é levado à posição e do autêntico cristianismo. Em sua infância e adolescência, sobressai entre os seus companheiros pela sua vida de honestidade, recolhimento, pureza, pelo seu espírito e prática de oração, piedade, como também pela frequente recepção dos sacramentos e amigo da Eucaristia. Exercia, além disso, entre seus colegas verdadeira liderança e todos lhe queriam bem. Notável era sua coragem. Seu caráter era forte, coerente em tudo que dizia a respeito de Deus e da religião. Desde cedo, São Roque Gonzales preocupou-se com a sorte dos índios. Pouco a pouco, de vida afora, passou a conhecer e atingir profundamente a alma guarani. Sentia, porém, mais que tudo a explosão indigna e inumana de que o índio era alvo constante da maioria dos encomendeiros. Estudou com jesuítas, foi ordenado sacerdote em Assunção, contando apenas 22 anos de idade. Recém-ordenado, o padre Roque já teve sua primeira missão junto aos índios ervateiros, que trabalhavam em verdadeira escravidão na serra de Maracaju, no norte da Assunção. E ali se fez tudo para todos, mas regressou para Assunção por ordem superior e foi nomeado pároco da catedral. Não teve aceitação dos espanhóis. Ao que parece, não teve aceitação de todos, sobretudo de espanhóis e encomendeiros, porque se preocupava demais com os índios e por isso foi considerado iletrado. Já havia estudado apenas em Assunção e não em Alcalá e Salamanca, as grandes centrais do conhecimento. Todavia, espalhava-se sua fama de sacerdote virtuoso, dedicado e prudente. Não queria honrarias, por isso recusou o cargo de provisor e vigário-geral da diocese e buscou as fileiras da Companhia de Jesus, onde ele entrou no dia 9 de maio de 1609, sentindo-se à vontade entre os filhos de Santo Inácio, reconhecendo aí sua verdadeira vocação. Decidiu então tomar a carreira jesuística. Pouco após sua entrada, foi-lhe confiada, junto com o experiente padre Vicente Griffe, uma das tarefas mais difíceis e perigosas: a pacificação dos terríveis, belicosos e valentes Guaicurus do Chaco. Depois o chamaram de o segundo fundador, Santo Inácio Guaço. Em 1611, ganhou do padre Torres, que era provincial na época, um quadro de Nossa Senhora da Conceição, que depois se tornou a célebre conquistadora, que haveria de acompanhar o padre Roque em todas as suas longas e arriscadas empresas missionárias no Paraná, no Uruguai. Pestes, fomes, doenças, catequese, educação rural, agrícola, essas foram as ocupações dele. Superava a tudo e a todos com a caridade e o seu fervor. Muitos missionários jovens foram mandados fazer estágio com ele. Bom, num dia, ao procurarem reunir lenha para queimar as vítimas, os indígenas, enfurecidos, ouviram uma voz: matastes a quem tanto vos amava e queria. Matastes, porém, meu corpo apenas, pois minha alma está nos céus. Virão meus filhos castigar-vos, sobretudo pelo fato de haverdes maltratado a imagem da Mãe de Deus, a conquistadora. Voltarei, contudo, através de meus sucessores, para vos ajudar nos muitos trabalhos que, por causa da minha morte, vos hão de sobrevir. Atribuíram essa voz ao coração do padre Roque. Então o arrancaram e o transpassaram. Hoje o coração está conservado num relicário. Em 1988, o Papa João Paulo II canonizou os 3 primeiros mártires sul-americanos: São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castillo. Rezemos. Aos companheiros mártires, diante da sua coragem e testemunho, concedei ao povo o mesmo ardor e amor que inflamaram vossas almas
para que sejamos missionários e anunciadores do Evangelho em todas as realidades. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira e amanhã estamos por aqui aguardando você. Amanhã é feriado.